todos muito bem-vindos ao Fala Franchising Carioca, o podcast da Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro. Nesse terceiro episódio que a gente tá falando sobre o Franchising Carioca, em especial a divulgação da Feira de Franchise do Rio de Janeiro, a Expo Franchising ABF Rio, que vai acontecer entre os dias 21 e 23 de setembro. Vamos falar no terceiro episódio sobre micro franquia. E os convidados de hoje não poderiam ser melhores. Vamos ter aqui Humberto Madeira, que é VP de franquias da Prudential e coordenador de micro franquias da ABF Nacional e ABF Seccional Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, meu amigo Humberto Madeira. Valeu, obrigadão, Julinho. Valeu, Rafa. Valeu. E a gente vai estar também com o Rafael Pinho, que é CEO da Micromarketing Mercados Autônomos. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, Júlio. Pessoal, hoje o papo, então, vai ser sobre micro franquia. Vocês são especialistas no assunto. O Humberto é o nosso coordenador setorial de micro franquia. O Rafa também está como membro dessa comissão. Então a ideia é a gente passar muita informação sobre esse setor que tanto está crescendo dentro do franchising brasileiro, e aí a gente vai fazer uma lupa para o cenário carioca. Hoje eu vejo uma certa dúvida, né, quem está buscando e dos próprios franqueadores do que é uma micro franquia. Humberto, existe um valor mínimo para ser uma micro? Tamanho de operação? Como é que se define uma micro franquia no cenário brasileiro? Legal, Julinho. Olha só, pessoal, o micro franquia é um investimento inicial do valor aportado aí para você desenvolver o empreendedorismo, né? Hoje, a informação mais recente aí, desde o mês de junho, ela é no valor de R$135 mil, tá? Então é um investimento inicial que você faz para começar um negócio. É importante, a gente estava falando, né, Rafa, que micro franquia não quer dizer microfaturamento, tá? Quer dizer simplesmente o valor que você começa o negócio, uma maneira estruturada aí de começar os negócios. Nem microfaturamento. Legal, isso é importante. Desculpa te cortar até, Júlio, nem microfaturamento e nem microlucratividade, né, que a gente estava falando. Porque vem muita gente ainda pergunta achando que é algo que você tem um lucro muito baixo, e isso não é realidade, né? É isso aí. Nós vamos falar mais sobre isso aí. Esse ponto é importante porque a micro pode direcionar pequenos investidores, né? E como vocês colocaram, o aporte inicial para se tornar um franqueado dentro de uma micro franquia, ele é mais reduzido do que uma franquia normal, mas você pode ter ganhos expressivos e uma lucratividade também expressiva, não sendo micro. De preferência é que seja macro, né? E não micro, o resultado ali da última linha, né? A gente vê cada vez mais esse setor dentro do franchise sendo buscado por esses investidores. Vocês acreditam que isso está ligado ao cenário econômico ou é uma estratégia mesmo de aporte em pequenas micro franquias, em pequenos negócios, para ter uma lucratividade maior no montante de operações que vai acumulando? Julinho, eu vejo os dois pontos, tá? O primeiro deles é o seguinte: a gente observou aqui, através de um estudo feito pela ABF, uma migração das próprias redes tradicionais com mais de 10 anos de atuação também para o segmento de micro franquia. Tá? Então hoje, por exemplo, se a gente considerar aí quase 1.400 redes franqueadoras associadas à ABF, 44% tem modelos também de micro franquias. Tá? Então a gente percebe aí que é um segmento que vem crescendo muito. Eu estava conversando com o Rafa, por exemplo, a gente falando sobre questões geográficas, né, e ocupação. Isso aí pode ser uma estratégia de crescimento das operações, né? Você tem modelos tradicionais, podem ser grandes lojas, mega stores, ou lojas de shopping, ou lojas de rua, quiosques e também segmentos de micro franquia, que pode ser através de home base e outros pontos. E eu acho que até a acessibilidade, né, do perfil de franqueado, eu acho que a gente consegue atrair outros perfis de franqueado daquelas franquias mais tradicionais. Aquele franqueado que tinha um investimento, que só tinha uma capacidade de um investimento menor, hoje ele vê que ele consegue entrar no empreendedorismo através dessas micro franquias, né? Eu acho que isso está se tornando muito importante no nosso setor. Complementando, Julinho, só um ponto assim, relacionado a, por exemplo, a dimensão geográfica, né, que você acabou de falar, né? Por exemplo, hoje, através de micro franquia, eu consigo entrar em bairros, sim, né? Eu consigo entrar em cidades um pouco menores,
né, que requeriam, talvez não caiba aí uma grande loja, né, mas aí eu posso colocar como estratégia de bairro, de cidades menores, ou de locações ou localidades. Né? Atingir, né, um público ali que você não conseguiria com uma franquia tradicional, a microfranquia ela te permite isso. Né? A microfranquia, assim, dentro do franchising, né, você vê franqueadoras que não são micro terem planos de negócio para micro franquia, dentro mesmo do segmento. Qual é o diferencial, na opinião de vocês, para que, tanto para o lado do franqueador quanto para o lado do franqueado, em ter uma micro franquia? Vamos começar pelo lado do franqueador. Quais são os diferenciais dele optar por um plano de negócios enquadrado na micro franquia? Então, como eu te falei mesmo ali, Júlio, pra gente, né, falando um pouco da própria micromarket, a gente quis criar um modelo que desse realmente mais acesso às pessoas. A gente viu que era um modelo que permitia mais pessoas entrarem no nosso segmento ali, né, de mercado. Né? Você não vê muita rede de mercado que permite alguém entrar no empreendedorismo. E a gente falou, cara, eu acho que esse é um setor que precisa ser melhor adaptado. Né? E aí vieram algumas possibilidades nisso, como o Humberto até falou. No nosso caso, a gente acabou levando para condomínios, né, residenciais e empresariais ali, que é um núcleo bem fechadinho. Então, você não teria como entrar nesses locais com uma grande franqueadora ali. Né? Então, você entra com um modelo de negócio mais enxuto, um investimento mais baixo, né? E que permite uma alta lucratividade, como a gente tem visto em vários segmentos de micro franquias. Então, assim, na nossa visão, eu acho que é realmente atrair um perfil de franqueado que está disposto a ter um investimento mais baixo para começar no empreendedorismo. Eu vejo muito como isso. Não sei se você concorda com isso. E além disso, tem uma vantagem. Por exemplo, para a franqueadora, a vantagem é ela ter a oportunidade de capilarizar mais rápido o negócio, né? Ela fazer uma expansão geográfica em áreas diferentes. A escala, né? O nível né? de Ganhar escala. É outra coisa. Perfeito. E o outro é assim, que você acaba obtendo também um perfil do micro franqueado, é um perfil operacional, né? É o cara que bota a mão na massa ali, que está cuidando do negócio. Não é o investidor simplesmente que vai fazer uma loja maior. Além disso, tem também a questão do payback, né, que para a franqueadora é interessante e para o franqueado também. Geralmente a média do payback desses investimentos hoje vai de 8 até 18 meses, tá, de mercado. E naturalmente o investimento é um pouco menor. Né? Você faz aí uma média de investimento que vai de 50 mil até 65 mil reais. Isso é interessante porque você com 135 mil, em média, né, pessoal, a gente não está falando que é uma regra, mas em média, começando com 135 mil até 135 mil, você consegue ter uma micro franquia. E o que o Humberto e o Rafa estão nos ensinando é que você tem ali uma facilidade de acesso em locais, né? Então, muitos locais você não tem o aporte tão expressivo, então você tem a possibilidade de aportar menos para entrar em determinados locais. E a questão operacional, né? O operacional é um fator muito relevante, né, pessoal? Porque tem muitas redes que você não, sequer tem um profissional trabalhando e a gente sabe que custo de profissional ali pesa na última linha, né? Sem dúvida. Eu acho que assim, foi até uma das coisas que nos fez seguir esse caminho, que é exatamente o que o Humberto falou. Eu acho que o franqueado que realmente escolhe uma dessas redes, ele está muito mais voltado àquele nível operacional ali. Ele é um franqueado totalmente operacional, né, que busca pouquíssimos ou quase nenhum funcionário, né, para ele administrar. Tem muitas franquias hoje autônomas, né, que ele mesmo é o único funcionário ali da empresa. E eu acho que isso é o que tem gerado cada vez mais escala e está crescendo mais ainda, né, o número de redes que estão olhando para o setor de microfranquias. E um ponto legal também, assim, que o Rafa citou, né, pessoal, acho que é valorizar cada vez mais aí a oportunidade da microfranquia ser a porta de entrada do empreendimento estruturado no Brasil. Né? A gente sabe, por exemplo, que o brasileiro ele tem muito interesse em empreender. Né? Ele quer empreender, quer ser dono do seu negócio, é parte aí de um dos sonhos do brasileiro. Só que você empreender alone, né? Assim, totalmente através de vontade, geralmente não dá certo. Né? Estatísticas do Sebrae mostram isso. Né? A maior parte dos negócios vão embora depois de 2 anos e pouquíssimos sobrevivem em 5 anos.
Com a franquia é diferente, né? Porque você tem todo o suporte da rede, você tem marca, você tem estudos de negócio, você tem modelo já estruturado e segmentado, né? Para poder auxiliar uma operação como essa. Ainda nessa linha operacional, por você estar dentro do setor de micro franquia, sendo uma franqueadora, o suporte também é micro? Você tem que limitar o seu suporte? Ou como é que funciona ali o modus operandi de uma franqueadora que é caracterizada como micro franquia? Olha, o suporte a gente entende que é maxi, né? Ele não é micro, não. Ele é né? Suporte em qualquer coisa tem que ser o máximo, né? Assim, a gente entende que a qualidade do suporte ela é muito elevada, né? O que facilita muito hoje é a própria condição digital, né? Digitalização. Você poder dar, por exemplo, fazer reuniões assim através de ferramentas digitais, isso aí facilita bastante, né? De não estar necessariamente ali com acompanhar a operação, né, dos microfranqueados, mas não necessariamente está lá no dia a dia, todos os dias. Você pode fazer isso de maneira híbrida, né? É o que eles chamam de phygital, né? Tem o digital e o físico, né? Você tem essas duas oportunidades. Fazer de maneira inteligente isso, né? Você ter a consultoria de campo ali, que é padrão, a gente tem, né? Eu acho que a rede de microfranquias deveria ter, mas é exatamente o que o Humberto falou. Você poder casar isso com videoaulas, né? Com vídeos ali de suporte pro franqueado, isso aí é fundamental. Muito treinamento, né? Exatamente. Muito treinamento, muito direcionamento, né? Nós entendemos o seguinte, tem 4 grandes elementos que vão caracterizar uma franquia e naturalmente uma micro franquia. O primeiro deles é uma marca estruturada, né? Você levar ali o know-how e a marca com aquela fortaleza que você vai transmitir a mensagem da marca. O segundo é suporte bem estruturado. Né? Então você ter consultoria de franquia, você ter treinamento, você ter uma parte de reconhecimento importante para a rede, de compensação financeira. Né? O terceiro, naturalmente, são os produtos e os serviços, né? A cadeia de fomento aí de produtos e serviços para o negócio. E o quarto, naturalmente, é toda essa estrutura que a gente oferece, né? De diferencial de qualificação. Isso é importante porque a gente está falando com diversas pessoas que buscam, às vezes, o primeiro negócio, né? Tem estatística da ABF do segundo trimestre, do primeiro trimestre de 2023, que fala que o terceiro perfil de franqueados hoje em dia é quem está buscando uma opção de emprego. Ou seja, tanto para quem está saindo da faculdade ou quem está sendo recolocado. Às vezes o cara ganhou uma grana ali na rescisão e fala, cara, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu vou aqui empreender, vou dar o meu primeiro passo. Então é importante que essa pessoa que está ingressando no sistema de franchising e olhe o setor de micro franquias, saiba que vai ter suporte operacional, que ele vai ter todo o apoio a toda a estratégia, mesmo estando dentro de uma micro franquia, certo? Exato. E Júlio, eu acho que é legal colocar não só as pessoas que estão sendo desligadas, né, das empresas e estão querendo começar essa vida empreendedora, que a gente vê que esse é um perfil claro ali pra gente, como também ele ter um emprego não impede ele empreender. Né? Eu acho que a microfranquia permite isso. Ele pode ter um emprego normal, né, CLT, pode ser um executivo, e consegue também ter uma microfranquia, por tudo isso que a gente está falando, o suporte, vai empreender, naquele tempo livre ele consegue conciliar o que não conseguiria numa grande franquia, né? Porque a franquia tradicional, normalmente ela requer ali muito mais tempo, muito mais envolvimento do franqueado, exatamente. Eu acho que as microfranquias, elas tendem a buscar essa solução para o franqueado, até para permitir que ele consiga ter esse movimento, fazer esse movimento de forma mais sutil, né, do que seria numa franquia tradicional. Achei ótimo, porque você aumenta o leque da pessoa em ter a segunda renda, né? Se for uma franqueadora, como o Rafa falou, vai ter que se dedicar ali no operacional, controle de estoque, atendimento ao cliente. Não é que na micro você não tenha que pensar isso, mas a tecnologia, como o Humberto falou, viabiliza você não estar tão presente na operação ali no dia a dia, né? E a gente vê que algumas tendências vêm surgindo no mercado, né, de franchising, principalmente depois da pandemia. Como é que foi o setor de micro franquias, Humberto, após essa pandemia que a gente passou?
Olha, Julinho, a gente sabe o seguinte, dizem que o melhor CEO que a gente poderia ter foi a pandemia, né? Porque ela acelerou muito essa parte de tecnologia, né? Assim, naturalmente houve muito desgaste, isso é incomparável, né? As perdas humanas e tudo isso que trouxe de aprendizado para todo tipo de negócio, mas acelerou bastante também essa questão de possibilidades tecnológicas, né? As próprias ferramentas ali, a gestão do tempo, não é isso? Aquilo que você dá valor, não é isso? Assim, como que você se estrutura? A gente sabe, por exemplo, que é um desafio hoje, né? Por exemplo, você consegue trabalhar muito bem de outras partes do mundo, ou mesmo ter lugares, negócios em outros estados, né? Ou em outras localidades, de uma maneira muito mais eficaz, né? Então a tecnologia ela acelerou muito pós-pandemia, né? Toda essa parte de uma gestão de uma cadeia, de uma rede de micro franquia, ou mesmo como franqueador, né? Para ter uma estrutura de negócio. Né? Eu acho que até o que você falou da parte de home office, né? As pessoas começaram a ficar até mais curiosas ali e realmente isso acaba trazendo uma vontade ali da pessoa de empreender, e eu acho que acaba que todo mundo está buscando uma outra renda, como o Júlio falou ali, a gente falou anteriormente. Eu acho que isso aí tem feito muito crescer aí a questão das microfranquias de fato. E a gente acabou também, isso mudou muito o perfil, né? Você imagina, por exemplo, na construção civil, né? O perfil de um apartamento mudou hoje, né? As pessoas hoje buscam um apartamento com algum lugar para trabalhar, né? Tipo um home office, né? Exato. Que era uma coisa que a gente não observava tanto antes, né? O segmento de construção civil estourou, porque todo mundo passou a ficar mais tempo de casa e querendo uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Enfim, esses pontos ali que estão se desenvolvendo, né? Não, e muitos negócios surgiram após e durante a pandemia, né? A micromarket aí do Rafa, acho que seria legal ele dividir um pouco, aconteceu com essa carência, né? Então, os negócios em si, eles já nascem para suprir uma necessidade, uma demanda que está ali meio perdida. E dentro da microfranquia, do segmento de microfranquia, a gente vê um franchising cada vez mais pujante, né? Mais pujante, mais vivo, mais com oportunidades de atrair investidores. Eu acho que essa questão até que eu citei do home office, por exemplo, para a gente foi sensacional, né? Foi a migração ali da gente levar o que antes as pessoas tinham que ir no mercado para fazer as compras. Hoje é possível, dentro do condomínio, ela suprir ali quase todas as necessidades de mercadoria, né? Principalmente aquela de necessidade ali imediata. Enfim, a gente consegue englobar bastante item ali dentro do nosso mix. Rafa, então você está falando também de uma mudança de comportamento do consumidor, exatamente, né? Eu acho que foi isso que surgiu, e aí a gente veio com essa ideia de fato de trazer ali para as pessoas essa praticidade, né, que a gente criou. O interessante que o Rafa falou é pelo seguinte: antes a gente usava um modelo que a gente chamava, no nosso negócio, né, na Prudential, que a gente usava de high touch, low tech, né? High touch era fazer um negócio muito voltado aí para o cliente. Sim. Não é isso? Assim, olhando nos olhos dele, pegando na mão e tal, e a pandemia não permitiu isso mais, né, gente? Aí a gente usa o conceito de high touch, high tech. Né? Isso, como é que a gente usa o melhor dos dois mundos? Né? Como é que eu consigo entrar aí na necessidade do meu cliente, nas demandas que ele tem, mas ao mesmo tempo usando também todos os benefícios que a tecnologia tem, né? De colocar isso a nosso favor, né? De colocar tanto que o Rafa falou aí da mercadoria. De manter o equilíbrio, né, Humberto? Relacionamento é franchising num todo, sendo micro ou não. E tecnologia, digitalização é o que o franqueador precisa cada vez mais oferecer para o seu franqueado, seja no ponto de venda ou então na parte de relacionamento, de pedidos, de supply chain. É preciso ter esse equilíbrio. Eu tenho uma curiosidade. Qual é o segmento dentro da microfranquia que está em maior crescimento? É um segmento de alimentação, de vestuário, de serviço. Hoje, o que a gente tem aí de maior crescimento dentro das micros? Continua sendo a parte de serviço. Eu estou até olhando a minha cola aqui, né? Que eu estava mostrando. Boa, é isso aí. A gente estava olhando alguns dados aqui. Serviço mantém 27%, ou seja, de cada 4 negócios, um é na linha de serviços. Cara, e outros negócios. Alimentação, 17%. Tá? Então, assim, também muito expressivo. Né? O segmento também, Julinho, que tem crescido bastante é saúde e beleza.
16%. Saúde, beleza. Olha que legal, né? Assim, todo mundo depois da pandemia passou a ter um cuidado diferente também. Talvez nem durante a pandemia, né? Que a galera ficava toda de pijama dentro de casa, né? Mas assim, depois você começa a sair, cara, você começa a cuidar. O segmento de saúde e beleza está crescendo pra caramba, né? Educação, né? Continua tendo uma parcela muito importante, são 10% aí de representação. Na parte de comunicação, informática, eletrônico, 6%. Casa e construção também, 7%. Limpeza e conservação, 4%. E aí a gente tem outros serviços ali, né? De moda, enfim, outros pontos ali. É interessante porque dentro do franchise num todo, o primeiro é a alimentação, mas quando a gente faz uma lupa para micro, a alimentação já vai para segundo e serviços, e vai muito ao encontro do que vocês estão aqui explicando hoje. Essa facilidade, praticidade, a desintermediação, eu acho que a micro franquia também busca isso, né? Por exemplo, os mercados autônomos. A pessoa, ela deixa de pegar o carro para ir para o grande mercado e ela, às vezes, pega o elevador. Ou seja, está desintermediando esse canal ali que, às vezes, é complexo, ele é inseguro, ele gera estresse, trânsito, tudo aquilo que a gente sabe o que é uma ida no mercado, né, não? Então, acho que isso é interessante. Eu acho que tanto no nosso setor como um outro setor que eu gosto bastante também, que até eu acompanho, porque onde eu moro é o setor de lavagem de carro, né? Que hoje você existem micro franquias, né, de lavagem de carro. O próprio franqueado, ele é o autônomo. Então, acho que tem muito isso no setor, né? O próprio franqueado, ele opera totalmente a franquia ali. Acho que é isso que a gente tá falando bastante aqui, né? E um ponto interessante também, Juliano, assim, acho que toda a parte do franchise, ele oferece isso, e na linha de micro franquias também, de uma maneira bastante expressiva, né? Que é o conceito de ecossistema, né? Que é o conceito de troca de informação, de experiência, se aprender com a experiência do outro, né? Se aprender com vivências diferentes, né? Uma outra oportunidade que a gente tem observado também, a própria pandemia trouxe, foi esse conceito de migração dos grandes centros para o pessoal ter a oportunidade de ir para condomínios, buscar uma qualidade de vida melhor. Consequentemente, eu vou ter necessidade de um mercado, não é isso? Com processos de demanda. Menos friction, né? Menos atrito. Exatamente, cara. Então, assim, olha que interessante, né? A gente percebe hoje um movimento também de pequenas cidades com um crescimento muito importante no Brasil, né? Cidades para empreender lá, por exemplo, me chamou muita atenção alguns aspectos, por exemplo, lá em Rondônia, né? Lugares assim que não estavam muito no mapa, lá no norte do país, nordeste e tal, então tem se desenvolvido cada vez mais. Claro, e o segmento ele proporciona, né, esse crescimento muito interessante. A gente está chegando próximo à Feira do Rio, que vai acontecer, como eu já falei, entre os dias 21 e 23 de setembro. E a Feira do Rio, ela é conhecida nacionalmente por ser a segunda maior feira de franchising do Rio de Janeiro. Ela é conhecida por as pessoas fazerem negócios, né? Interessados a serem franqueados, acharem a marca que tem mais afinidade e seguirem para uma via aí de relacionamento. Como a gente está se aproximando dessa feira, a gente sabe que vamos ter ali muitos visitantes. São esperados 15 mil pessoas durante esses 3 dias de feira. Qual seria o perfil de um micro franqueado que vai visitar a Expo Franchising ABF Rio em setembro? Olha, eu acho assim, o perfil é o mais variado possível, tá? A primeira coisa, eu acho que é a disposição que a pessoa tem de ter um negócio, né? Ela quer empreender. Não é isso, quer empreender através de uma estrutura formatada. Né? Empreender é muito legal. Agora, empreender sem direção nem sempre gera os melhores resultados. Né? Você empreender com qualidade, com direção, com boas marcas, como vai ter aí lá na feira da ABF Rio, é fantástico. Né? Que você tem oportunidade de estar no segundo maior estado aí do país, com uma economia pujante, com marcas cariocas e de expressão nacional. Né? Então, assim, você tem uma super oportunidade. Segundo é se identificar com o negócio, né? Não basta só querer empreender, sim, mas é aquele negócio que você está a fim de empreender, você curte aquele negócio, você curte aquele propósito do negócio, né? Por exemplo, no caso do seguro de vida, mais do que simplesmente ganhar dinheiro, a gente entende que a gente está fazendo a diferença na vida de uma outra pessoa, né? A gente entende isso como um propósito do negócio.
né? No caso, por exemplo, do Micromart, imagina... A gente tenta democratizar a compra, né? Diminuir essas fricções que o Júlio falou, gerar mais qualidade de vida, né? Dar mais tempo ali para as pessoas no dia a dia. Então a gente busca isso nos nossos franqueados, né? São franqueados que gostam de lidar com pessoas, né? Você tem ali uma comunidade, né? A gente brinca que a gente vive muito em comunidade. O nosso negócio, ele tá dentro de uma comunidade que é um condomínio, né? Um condomínio fechado. Então é preciso você ter um jogo de cintura, você saber adaptar ali no dia a dia as demandas. Então, assim, a gente vê que esse é o perfil adequado para entrar na nossa rede. Eu acho que todas as redes têm isso, né? Cada um tem a sua peculiaridade e o franqueado, ele tem que saber dosar isso, saber tentar entender, eu acho, o que cada franquia tem ali para ele poder tomar essa decisão de empreender aí, né? Que é uma decisão muito importante, né? Você vai ter um relacionamento ali de 5 anos, então são 3 dias de feiras. De feira, a Prudential e a Micromarket vão marcar presença com seus estandes, assim como outras quase 60 marcas vão estar ali presentes. E aí, o que eu queria ouvir de vocês, pessoal? Ir para esse evento, você se relaciona, você conhece pessoas e você se aproxima de uma marca para se tornar um franqueado, né? Esse é o objetivo dessa feira, fazer negócios. Na visão e experiência de vocês, se vocês estivessem entrando ali no D1 da feira, né? Primeiro dia da feira, vou começar a pesquisar. Quais seriam as perguntas que vocês fariam para as marcas que são micro franquias na feira? O que o visitante poderia perguntar, mas vocês perguntando? Quais seriam essas 3 perguntas? Pô, legal, essa pergunta sua é muito legal, hein? Faz a gente refletir também, né? Vai até pensar com mais calma aí. Mas uma delas é o seguinte, qual que é o payback que eu tenho, né? Eu já comentei a dele aqui. A parte financeira, né? A parte financeira vem sempre em primeiro lugar, né, eu acho cara? que é o valor do investimento em si, Júlio. Eu acho que a gente vê muito isso, o valor do investimento, né? Para saber se aquilo ali tá dentro da realidade do franqueado ou não, né? E a gente estimar ali não só o payback, mas o que ele vai precisar de capital de giro, né? Se ele vai precisar ali de ajustar as coisas, se ele vai ter fôlego para suprir ali aqueles primeiros 6, 8 meses de operação. Então, acho que isso aí seria que nem sempre é olhado, né? Que nem sempre é olhado. O cara só olha a taxa inicial de franquia e acha que está coberto, mas exatamente. Não. Ele vai ter que sobreviver 8 meses, um ano. Quase todas as empresas têm isso, né? Você vai precisar alinhar ali e ver qual é a necessidade de capital de giro até maturar o teu negócio. Então, acho que essa seria a primeira pergunta que eu faria, né? Ali de investimento. Outro é investimento de tempo, né? Exatamente. É esse, assim, quanto do meu tempo que eu vou ter que investir nisso, né? Se eu vou me dedicar ali 12 horas, 15 horas, 3 horas, enfim. Quanto tempo eu vou dedicar? Quantas operações eu quero ter daquele negócio? Isso é importantíssimo. Eu acho que o impacto na sociedade também é muito importante. Você realmente vestir a camisa, o franqueado vestir a camisa da empresa, né, da franqueadora, ele tem que saber, cara, aquilo ali impacta realmente, eu quero me ver daquela maneira, como aquela empresa comunica. Então, acho que isso é importante e é deixado totalmente de lado, né? E um outro elemento também está relacionado à estrutura oferecida de suporte, né? Então, assim, tem comitê de franqueado, consultoria de negócios, né, que você falou, né, Rafa? Tão importante. Tem convenção, encontro de franqueados. Tem convenção, exatamente. Como é que eu aprendo ali, né? Por exemplo, vamos lembrar que um exemplo de franquia, por exemplo, o próprio Big Mac, a ideia do Big Mac veio de um franqueado do McDonald's, né? Então, assim, como que, assim, será que a rede também está disposta a ouvir as demandas, né, do franqueado de uma maneira organizada, né? Com certeza. De uma maneira bacana, organizada, estruturada. Porque você não pode pensar somente na efetivação do investimento. Você precisa pensar no pós, né? Será que você tem suporte? E como é que é esse suporte? Você só vai ficar reclamando que a minha luz está queimada? Ou você vai falar de algum plano de negócio para eu ganhar mais dinheiro? Como é que é a tua consultoria? E eu acho que isso tudo, o tempo que você vai investir, eu vou ter que ficar presente, não vou ficar presente, porque depois, se essas dúvidas elas não são esclarecidas, se você, visitante, e interessado a ter uma franquia, se você não tira todas essas dúvidas e vai somente porque ela dá muito dinheiro, ou um amigo me falou que é muito bom, ou você como cliente teve uma boa experiência, não é tudo, né? É importante você explorar esses 3 dias da feira e ir 1,
2, visitar o máximo possível, até em outro segmento, porque o outro segmento pode te dar uma luz para o segmento que você está buscando, né? Então, explorar ali, fazer uma estratégia para visitar essa segunda maior feira do Brasil de franchising é super relevante. E quando a gente fala de franquia de feira, a gente está falando de marcas expositoras. No episódio 2, eu estive com o Luiz Henrique do Amaral e o Paulo Menezes. E o Paulo, ele mencionou que o Rio é um polo de negócios, de criatividade, né? A gente vê empresas que surgem de negócios pequenos, às vezes de um camelô, algum produto sendo vendido na praia, por telefone, e acabam se tornando franquias. Qual é o primeiro setor? Elas se tornam micro franquias, né? É muito comum você ver isso. Eu já vi empresas de brigadeiro que são micro franquias, empresas de sanduíche que são micro franquias. Na visão e experiência aí de vocês, para se tornar uma franqueadora, o que é preciso ter para gerar segurança para essas pessoas que vão visitar essas marcas na feira? Olha, a minha recomendação, Julinho, seria o seguinte: olhar, por exemplo, geralmente os pilares, né, de um franchise, né? Por exemplo, como é que é a marca, né? E como é que é o know-how? Como é que eu faço essa transferência de marca e de know-how para esse ponto, né? Está associado ao meu propósito, aquilo que eu tenho. Então, assim, esse é um pilar fundamental, né, de franquia. Assim, eu saber que marca que eu estou usando, que marca eu estou representando, porque acaba que a marca vira o seu sobrenome, né? A gente está falando aqui do Rafael da Micromarket, né? Do Humberto da Prudential, não é isso? Do Júlio da Megamart, da Micromart e das redes que ele tem. Então, assim, marca é fundamental. O outro elemento são os produtos e os serviços oferecidos por aquela empresa ou aquela franqueadora, né? Um outro elemento é aquilo que a gente falou também do suporte, né? Ela tem um bom programa de compensação financeira, tem um bom programa de reconhecimento, né? Tem um bom programa de consultoria de negócios, de treinamento. Não é isso? Ela tem estrutura adequada, né? Se isso é passado de forma transparente, né, pela franqueadora. Quais as rotinas, né, Rafa? Só assim, mas como é que é a rotina, né? Assim, porque isso é importante também, né? Você está montando um negócio, você tem que estruturar uma rotina, né? Uma modelagem, né? Assim, para estruturar isso. Como é que é essa rotina? Exato. Não é só você ter um bom produto ou um bom atendimento, né? Você precisa pensar de novo nesse pós. Eu vou ter ali um pool de investidores. Esses investidores procuraram a Prudential porque eles querem ganhar dinheiro, né? Elas querem que ali seja um investimento, tenha um retorno financeiro. Então, eu tenho que me estruturar como uma franqueadora Prudential para oferecer suporte, orientação, às vezes uma conversa fora todas as regras, que é importante, né? Existe a particularidade do ponto de venda. Sabe? Às vezes o negócio ali era promissor, mas existe um fator externo que dificultou o desenvolvimento daquele franqueado. E se aquela franqueadora não tiver esses momentos de approach, né, ele pode, o franqueado, se sentir perdido e o negócio ir por ralo abaixo, né? A gente está chegando aqui no final do nosso terceiro episódio do Fala Franchising Carioca e eu queria ouvir de vocês uma mensagem para quem está indo visitar a Feira do Rio de Janeiro, a Expo Franchising ABF Rio, que vai acontecer entre os dias 21 e 23 de setembro no Rio Centro. Tá sabendo dessa, Humberto? Voltamos para o Rio Centro, saímos do centro do Rio de Janeiro, que tivemos muito sucesso lá, mas estamos voltando para o Rio Centro. Quais são essas dicas aí para esse pessoal que vai nos visitar? Legal. Em primeiro lugar, pessoal, assim, venham com a mente aberta, com tempo para conhecer os negócios. Vocês estão vindo para o Rio de Janeiro, né? Que é um dos lugares mais bonitos do planeta na primavera, né? Isso? Então, você, além de tudo, tá vindo pro Rio de Janeiro na primavera, que é um período fantástico aí. Em vez de só ir pra praia, guarda um tempinho para ir também pra feira, né? Para aproveitar as palestras, a arena do conhecimento ali, as apresentações. Tem muito conteúdo legal, preparado com muito cuidado, com muito carinho aí para poder compartilhar essa informação. Dedica um tempo ali para conhecer as empresas, os estandes, né? E aproveitar, né? Fazer uma viagem de negócios, né, cara? Você tem a oportunidade de fazer o que o André Friedman falava do pleasure, né? Do business com pleasure, né?
Então, assim, como é que você faz os dois? Um abraço pro André, ex-presidente aí da ABF Nacional, grande amigo nosso. É isso aí. Então, como é que você liga o business ao lazer, né? Assim, como é que você curte os dois? Aqui é o lugar ideal, né? Você está na segunda maior feira de franquias do Brasil, uma das maiores do mundo, né? E retomando aí com força total aqui no mercado carioca. É isso, e explorar a feira ali, como eu falei antes, né? Eu acho que entender ali qual é o seu perfil, qual é o perfil da franqueadora que você está buscando e explorar de todas as formas, conversar, fazer negócio, como você falou aí, Júlio. Eu acho que é, de forma geral, é isso, aproveitar. Legal, a feira vai estar no novo local, com uma nova proposta, muitas palestras. O Humberto é o nosso coordenador setorial de microfranquia, vai ter o Rafa também. Então vocês também estão preparando um conteúdo relevante para oferecerem para os visitantes, né, sobre microfranquia. E sem dúvida alguma, eu acho que tem que ir com tempo e com a mente aberta e explorar bastante a feira do Rio de Janeiro, que com certeza você vai achar uma boa oportunidade para ser um franqueado do sistema de franquias. Hoje falei com o Humberto Madeira e o Rafael Pinho sobre microfranquias. Eu sou o Júlio Monteiro e te vejo pelo franchising.